Agora a gente vai para a parte 2, capítulo 2. Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. Então nós vamos falar aqui da psicoterapia fenomenológica, que é a psicoterapia da constelação familiar. Ela é fenomenológica. E aqui ela vai explicar, a jornalista vai perguntar, né, que ele afirma que a sua psicoterapia é fenomenológica. Em que tradição o senhor se enquadra? Aí o Bert Hellinger vai responder. Aí vocês vão entender um pouco mais o que é fenomenologia. A fenomenologia é um método filosófico. Para mim, a fenomenologia significa eu me exponho a um contexto mais amplo sem compreendê-lo. Eu me exponho a esse contexto sem intenção de ajudar e sem intenção de provar algo. Eu me exponho a ele sem medo do que poderá vir à luz. Tampouco tenho medo de que algo assustador venha à tona. Eu me exponho a tudo assim como se apresenta. Diante de uma constelação, eu olho para todos, também para os ausentes. Tenho todos na minha frente. E então, expostos a esse quadro, de repente reconheço o que está por trás do fenômeno. Por exemplo, de repente posso ver numa constelação que uma criança foi assassinada. É algo que não é visível, está por trás do fenômeno. Ali se concentra algo que é essencial para o comportamento das pessoas dessa família. O essencial não é visível, parece subitamente através da observação dos fenômenos. E vem à luz, essa é a abordagem fenomenológica. Ela não está ligada a nenhuma escola e tampouco pode constituir uma escola, pois não se trata de adotar algo de outra pessoa. Aprende-se aqui apenas a se ajustar aos fenômenos, a se expor a eles interiormente, livre de intenções e medo. Então, um de nós vai viver a experiência de uma súbita iluminação. Aí a jornalista pergunta, entretanto, o olhar requer um certo contexto, sem o qual isso não é possível. Sim, existe um limite. Olho para a família ou para todos os fenômenos ligados à consciência ou à culpa. A atenção se dirige para esses fenômenos em especial. Ver tudo não é possível, é necessário um contexto. Então, como Bert Hellinger diz, que ver tudo não é possível, é necessário um contexto, por isso que ele atua nos fenômenos. A pessoa, quando vai constelar, ela traz um fato, e através daquele fato, ele vai olhar aquele fato ali no campo, sem intenção, sem expectativa, sem idealizações, ele apenas quer ver o que não foi visto. Isso é a constelação familiar, olhar o que não está sendo visto, ver. Um facilitador de constelação, ele faz isso, ele vê o que ainda não está sendo visto ali no campo daquela pessoa. Então vamos lá, o amor. Então a Gabriele pergunta, como é que o Senhor chegou a isso? A seu ver, como é que tudo aconteceu? Aí ele vai responder, normalmente os esclarecimentos vêm depois da experiência. Vou lhe dar um exemplo do que é a fenomenologia. Antigamente, eu fazia os meus cursos, exercícios em grupos de 6 pessoas. 5 participantes se sentavam em semicírculos e o sexto se sentava de frente para os outros. Os 5 tinham que contemplar o sexto com uma atenção voltada para o quadro todo, contemplando com amor, assim como ele era, até que conseguissem captar algo sobre ele. Nesse momento, cada um deles aprendia algo essencial sobre essa pessoa e lhe comunicava isso. Dessa forma, a pessoa que fora contemplada através também se transformava diante dos seus próprios olhos. Isso quer dizer que a percepção não é somente receptiva, ela cria um campo de energia que tem um efeito externo. Os participantes ficavam extremamente admirados com isso. Nesse exercício, pode-se reconhecer algumas das leis da fenomenologia. A primeira é que é preciso amar as pessoas cujo a verdade eu quero conhecer. Olha que lindo isso, gente. Aceitá-las, as pessoas, seja qual for o destino delas, suas famílias e seus problemas. A segunda é a necessidade de um certo distanciamento. Quem se precipita nesse trabalho, e muitos dos que querem ajudar se precipitam, não conseguem perceber nada. A grande intimidade que decorre desse tipo de percepção só é possível à distância. Ela não é possível quando está próximo. Ela não tem intenção pessoal e só leva em conta o que existe e o que surge efeito. Nada mais. Olha que lindo isso, né? A gente poder olhar para o outro e receber o outro na sua totalidade. Aí, vamos lá, o todo. E aí ela vai perguntar, sem intenção pessoal, quer dizer sem projetos, sem sentimentos que aflorem no observador?
Aí ele vai responder. A primeira coisa é sem nenhuma intenção de ajudar. Essa é a primeira purificação. A segunda seria sem medo daquilo que possa surgir como uma ameaça para mim. Isso se dá, geralmente, quando vejo algo fora do comum e comunico o que vejo. Muitas pessoas me acusam por isso. E aí a Gabriele fala, o meu primeiro impulso seria dizer que quando alguém olha com amor e sem intenção pessoal, só vem à tona coisas boas. Não. Bert Hellinger fala, não. Vou lhe dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, o jovem participava de um curso. A minha imagem era de que ele não viveria muito tempo. Ele olhava numa direção e subitamente percebi com clareza que ele olhava para a morte. Eu o deixei olhar para aquela direção e dizer, dê-me um pouco mais de tempo. Dessa maneira, ele entrou em contato com as forças mais profundas. Mas se eu contar esse caso, talvez alguém diga, Hellinger está impelindo o rapaz à morte? Naturalmente, isso parece muito forte, quando simplesmente se escuta ou se lê essa história. Mas é apenas um exemplo de que pode surgir do que eu devo olhar sem ter medo. Então, o Bert sempre olha para o todo e ele é sempre inclusivo, ele está sempre saindo das idealizações, né? Ele fala que quando a gente rejeita algo, aquilo fica com a gente. Quando a gente olha para aquilo, deixa, né, aquilo diluir dentro de nós, a gente estar livre. Então, quando ele fala para esse rapaz, né, olhar para a morte, pedir para ela dar mais um tempo para ele, é como se ele estivesse dando um espaço para isso dentro do coração dele. A teoria sistêmica, gente, realmente é muito profunda. E aí a Gabriele pergunta, o Senhor diz que os participantes do exercício devem olhar com amor. Isso não é coisa para qualquer um. Uns são agressivos, outros têm projeções e assim por diante. Quando estou diante de alguém que não conheço, é mais fácil olhar essa pessoa com amor. Amar não significa que eu queira alguma coisa dele, mas que eu aceito tal como ele é, sem julgamentos. Quem olha assim as árvores, por exemplo, acha toda árvore bonita, seja ela como for. Não existe outra possibilidade. Isso acontece também com os seres humanos. Isso é o amor, o reconhecimento de que o belo e bom tal como ele é. Gente, olha isso que o Bert Hellinger disse. O que é o amor? Né? Não significa que, eu vou até ler de novo, que eu queira alguma coisa dele, mas que eu aceito ele como ele é, sem julgamentos. Isso é o verdadeiro amor. Olha que coisa mais linda. Aí eu vou passar aqui para o próximo, o efeito. Aí ele continuando, tá? Com essa atitude, nos ligamos às forças de percepção totalmente diferentes, com forças que causam um efeito, como as forças de crescimento, por exemplo. Se a partir desse tipo de percepção chega a uma solução para um cliente, é um efeito imediato. Vê-se com os semblantes que iluminam. Às vezes, não sei exatamente se captei a coisa certa. Então, eu faço uma experiência. Se não ocorrer mudanças na fisionomia, tudo o que eu disse foi em vão, mesmo que pareça fazer sentido. Assim que o semblante se ilumina, sei que acertei o alvo. Algo se pôs em movimento. Eu estava em harmonia com as forças positivas daquela pessoa. Ela entra em contato com essas forças e eu não tenho mais nada a fazer. Porque o Bert Hellinger, ele está conectado, gente, com a força da pessoa, ele conecta com a força da alma da pessoa. Então, o que ele fala precisa ter impacto aonde? Ali na alma daquela pessoa, tá? Então, isso é muito profundo, é muito lindo tudo isso. Então, vamos lá, os opostos. A jornalista pergunta, por que isso acontece assim? Parece mágica. Eu quero contar para a senhora sobre um pequeno trecho de um livro de Jacob Steiner. Gente, lembrando que o Bert Hellinger, ele era extremamente inteligente e muito estudioso, tá? Ele sempre faz citações. Não concebemos uma coisa somente em oposição à outra. Nossa consciência é totalmente dialética, mas, na verdade, também é aquela que em antítese acaba. Pelo menos em parte, com tese, na medida em que revela a sua deficiência. Porque a gente tem um ponto de vista que a gente só pode ter uma coisa se a gente opor a outra. É sobre isso que Bert Hellinger está falando. Que no pensamento, né, que a gente pensa que a gente pode ter uma coisa ou outra. Né? Por exemplo, se vocês gostam de bolo, se eu ofereço para vocês um bolo de chocolate e um bolo de limão. Aí vocês escolhem o de chocolate e na mente das pessoas é que o limão, porque o limão é ruim. Não, você pode escolher o bolo de chocolate e o bolo de limão pode continuar sendo um bolo bom. É nisso que o Bert Hellinger está falando aqui. Então,
Para poder ver claramente todos os lados, somos obrigados a separar um do outro. Essa que é a visão da oposição de uma coisa da outra, que eu dei o exemplo aqui para vocês. Mas na fenomenologia é diferente. Não se trata de um pensamento dialético. Vejo os opostos como uma unidade, o bom e o mal, ou movimentos políticos opostos. Com isso chega uma afirmação que não permite contradição. Quando eu comunico isso, algumas vezes poderia ser também de outra maneira. Essa é a antítese e ela destrói a tese. O que destrói a tese? Você achar que poderia ser de outra maneira. Mas a verdadeira antítese seria um novo conhecimento. Se eu, por exemplo, descobrir algo sobre uma ordem e outra pessoa encontrar outras ordens e me falar sobre isso, ela acrescenta alguma coisa que eu já sei. O novo conhecimento não é uma antítese, mas que acabe com a minha tese. Pelo contrário, os dois pontos de vista formam uma síntese, sem que exista uma antítese. Então, uma coisa agrega a outra. A visão sistêmica ela é ampla. O destrutivo na antítese, assim como ela costuma ser empregada, origina-se do fato de que a antítese é só imaginada, não está baseada numa nova percepção. Então, ou é uma coisa ou é outra, você não abre para novas possibilidades, tá? Isso que ele está falando. E aí ela pergunta, qual é o impulso que leva à antítese? A antítese proporciona a ilusão de que posso pensar o que quiser. Toda vez que alguém me apresenta algo novo, posso apresentar uma antítese à sua afirmação, sem me basear na realidade. Isso me dá uma sensação de liberdade. E através da minha antítese, posso colocar em dúvida uma outra coisa e aniquilá-la sem ser realizado algo construtivo. Então, as pessoas querem sempre excluir algo, né? Você fala uma coisa, eu falo outra contra. É uma coisa ou é outra. Eu não incluo as coisas. E acho que é nesse lugar que está a minha liberdade. Entretanto, se procedo fenomenologicamente e me exponho a uma realidade assim como ela é, como ela se apresenta, então renuncio à liberdade de pensar ou querer outra coisa. Então, as coisas são como ela é. E quando as coisas são como elas são, ele se submete à realidade tal como ela está se apresentando. Mas na medida que eu me submeto, passo a ter liberdade de ação. Quem constrói uma antítese arbitrariamente tem, sem dúvida, a liberdade de imaginar coisas diferentes do que realmente são. Entretanto, o que é que se faz com isso? Então, ele vai falar da liberdade. Tá, gente? Olha que lindo isso. Presta atenção como é uma mudança de conceito. Isso me inquieta, a Gabriele vai falando. O seu conceito de liberdade é fundamentalmente diferente daquele do iluminismo. O senhor diria que o ser humano não é livre, pelo contrário. Aí ele vai responder, a nossa liberdade é limitada. Posso escolher entre vários caminhos diferentes, mas para onde eles me levam, isso já é predeterminado. Por exemplo, posso infringir uma ordem básica, mas não tenho o poder sobre as consequências. Elas são predeterminadas. Liberdade significa aqui reconhecer que não posso esquivar-me das consequências do meu comportamento. Eu faço isso, tenho a capacidade de agir. Sem dúvida, posso pensar no que quiser, mas depois de ter jogado com todas as possibilidades, quanta energia me resta para agir? Então, se você está o tempo todo ali, né? Se, pelo contrário, eu procedo fenomenologicamente e, de repente, vejo e identifico o essencial, tenho força e espaço para agir. Dentro desse espaço, eu me sinto livre. Existe uma ideia bastante difundida de que se alguém sofreu muito tempo por algo errado, isso não pode ter sido errado. Justifica-se o sofrimento em vez de admitir que já é hora de despedir dele. Então, o Bert Hellinger, ele coloca aqui esse conceito de liberdade. Eu vou até dar um pitaco porque eu acho isso maravilhoso, incrível. Né, que a liberdade você só tem liberdade quando você sai da idealização da liberdade, quando você olha para aquilo que você não tem tanta liberdade assim. Você pode escolher sim o caminho que você quiser, mas você não está livre das consequências das suas escolhas. E aí, nesse lugar que você acha que você não tem liberdade, é nesse lugar que está a liberdade. Né, que você pode escolher e as consequências você não vai escolher. Que aí nesse lugar você pode fluir. É porque você vai olhar para o que é real, sem idealizações, sem expectativas e vai caminhar esse movimento aí da vida viva. Muito lindo, né, gente?
E agora eu vou para o humano, que é a parte o humano. O Senhor pertencia a uma ordem missionária católica e tem sido criticado muito por ser católico e interpretar a Bíblia em sua terapia. Quais foram as consequências de ter deixado essa ordem missionária? Aí ele vai falar: eu superei essa fase. A minha saída não significou um rompimento. Eu não tinha acusações a fazer, mas para mim isso é passado. Assim se dá com a fé. Deixei isso tudo para trás. Isso pertence ao meu passado. Em muitos aspectos, esse passado tem efeitos positivos sobre a minha pessoa, mas não estou preso a ele. Eu tenho uma relação de amizade com o nosso paróquio e respeito o que ele faz. Imagino um mundo sem paróquias e isso me parece uma enorme perda. Vejo que é algo bom, mas não é algo do que eu faça parte. Eu apoio respeitando. Gente, é isso que o Bert Hellinger está falando. Não quer dizer que ele deixou de ser padre, que ser padre é uma coisa ruim. Ele fez uma escolha diferente na vida dele e ele dá um espaço para isso no passado dele e segue. Ele não tem que rejeitar porque ele saiu daquilo, porque ele não vai fazer mais aquilo. Ele não faz isso, ele pensa como ele é inclusivo, né? Como ele trabalha dessa visão fenomenológica. Ali naquele momento ele achou que aquilo ali já não funcionava para ele. Então ele escolhe outro caminho, mas não quer dizer que aquele caminho é ruim. Aquilo ali fez parte da vida dele. Não quer dizer que as pessoas que estão nesse caminho é ruim. Isso faz parte das histórias dela. Isso é aceitar tudo que é, gente, muito profundo. Houve uma mudança no seu sistema de valores depois que o Senhor deixou a ordem e se dedicou à psicoterapia. Houve sim. Na psicoterapia, tive a oportunidade de ver muitas coisas que me comoveram profundamente. A terapia primal, por exemplo, quando alguém contava algo grave da sua vida, às vezes o terapeuta chorava. Eu ficava impressionado que uma pessoa assim, sem pretensões, somente por compaixão, compartilhasse os sentimentos dos outros. Ele simplesmente ficava comovido. Na África do Sul, estudei numa universidade estatal. Ainda me lembro que ficava admirado que as pessoas, sem nenhuma ligação com uma crença religiosa, pudessem ser tão boas. Olha como lindo, ele olhava sempre para o amor, né? Antes pensava que uma pessoa só poderia ser boa se pertencesse a alguma crença. Essa crença manteria a pessoa íntegra e serviria como base moral. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, tenho conhecido pessoas sem crenças ou confissão de que demonstram muito mais compaixão. Aprendi o que significa respeito e dignidade humana. Não que esteja escrito em algum lugar que a gente deva amar e respeitar o próximo, mas que a gente tem que ter essa dignidade dentro da gente. Olha que profundidade. Então agora a gente vai para o próximo capítulo. E todos nós estamos emaranhados, cada qual do seu modo. Capítulo 2. Então, o papel da consciência. Então, Bert Hellinger vai falar da consciência. Lembrando, gente, que Bert Hellinger dedicou muitos anos da sua vida aos estudos da consciência. E ele vai falar sobre isso aqui, tá? Aí a Gabriela pergunta: as suas conclusões não são influenciadas até hoje pela sua origem católica? Aí ele vai falar: não. Decisivo para mim foi o que descobri sobre consciência com auxílio da abordagem fenomenológica. Perguntei-me durante anos: o que é realmente consciência? O que significa ser consciencioso e o que acontece com as pessoas que são conscienciosas? E o que elas provocam, o bem ou o mal? Então, observei como a consciência atua. Ela nega o amor àqueles que estão fora do grupo. Isso foi conhecimento importante para mim. Só é possível amar, honrar e respeitar os que estão fora do grupo, transcendendo a consciência. Isso é importante para o meu trabalho. Esse conhecimento é o resultado de uma observação cuidadosa, não de qualquer ensino ou tradição. Então, vocês verem que Bert Hellinger fala, né, que a nossa boa consciência, que a boa consciência das pessoas é só amar o que está dentro do grupo dela, dentro do sistema de crenças dela, né, e ela não expande para amar o que está fora daquilo. E aí ele vai falar da inocência e a culpa. Então, como que ele chegou a essa conclusão, né? Então, ele observou os efeitos da inocência e da culpa. Então, ele observou que a culpa e a inocência são vividas de modo completamente diferente. Dependendo do contexto e do modo que elas são vividas, tem a ver com uma consciência bem específica. Então, ele observa que não é nada homogênea. Tem muitas camadas. Está limitada a determinada área
determinado grupo de pessoas e tem importante papel no comportamento humano, mas não tem nenhuma função superior ou, assim dizer, divina. Portanto, ela não diz o que é bom e o que é ruim em contextos mais amplos. Então, quais são as implicações, né, dessas consciências no trabalho de Bert Hellinger? Então, a primeira coisa que eu observei foi a existência de um vínculo profundo entre crianças e as suas famílias. A pior coisa que pode acontecer a uma criança é ser excluída da família. Isso é fundamental para ela. A criança vive com a consciência: a este grupo eu pertenço, a ele eu quero pertencer e compartilho do destino dessa família, seja qual ele for. Isso está na alma da criança, tá? Isso está inserido aí na alma dessa criança, tá? Que ela tem que pertencer a esse grupo. E por isso a criança faz tudo para pertencer a essa família, sem egoísmo. Esse amor não é nenhuma estratégia de sobrevivência. A criança estaria disposta a morrer se achar que isso pode ajudar os outros membros da família. Então, portanto, esse vínculo é livre de egoísmo e é comandado por um órgão especial de percepção. Olha isso, a criança sabe instintivamente o que deve fazer ou deixar de fazer para poder pertencer ao grupo familiar. Isso é um atributo puramente não é um atributo de humanos, tá? Até os cachorros têm esse instinto. Então, onde quer que haja vínculos, existe essa percepção espontânea. O que é necessário aqui para que eu possa fazer parte desse grupo que eu devo fazer ou deixar de fazer parte, de não perder, para mim não perder o direito de pertinência. O órgão de percepção nesse caso é a consciência. Portanto, a pessoa que pertence a vários grupos tem também várias consciências. Podemos dizer que a mesma consciência reage de maneira diferente dependendo do grupo, seja isso já começa no relacionamento com o pai e com a mãe. Então, primeiro a gente quer pertencer ao pai e à mãe, tá? A gente sabe exatamente o que a gente deve fazer para agradar o pai ou para agradar a mãe, tá? Mesmo que eles tenham padrões diferentes, tá? Posso ou não posso pertencer a essa família? Então, denomina essa consciência a consciência de vinculação. Então, quando essa criança ela vai para a escola, ela junta a uma turma, a um movimento. Então, esses grupos, né, que a criança vai fazer parte, elas servem de objetivos diferentes, com diferentes conteúdos. Mas os conteúdos não dizem nada sobre a consciência. Existe aqui uma única pergunta: o que devo fazer e o que devo evitar para assegurar a minha permanência ao sistema? Sentimento de culpa aqui significa somente que existe um motivo para recear a perda do direito de pertencer. Nada mais. Ter uma consciência tranquila significa que não se está sob o risco de perder o direito de permanecer. O anseio de fazer parte do grupo e de ter a consciência tranquila é a força motriz do nosso comportamento, num nível profundo e humano. Aqui não existe nada de superior ou divino. O grupo decide o que é bom para mim e o que é ser consensuoso e o que é inaceitável. Então, o grupo é que decide o que eu devo fazer para pertencer e o que eu não posso fazer, que se eu deixar de fazer, eu não vou pertencer. Então, agora a gente falando dos grupos, né? Falou da família, falando do grupo. Qualquer que seja o grupo, tá? Religião, partido político, que uma pessoa pertence, os seus membros terão a mesma ideia do que é ser consensuoso e apresentarão os mesmos sentimentos, angústia de infringirem as normas estabelecidas, não importando o quanto sejam diferentes os critérios adotados a esse grupo. E esse conhecimento que me abriu, Bert Hellinger falando, que ele passou a observar as consciências muito objetivamente. E aí a Gabriela pergunta: o que o senhor descreve significa, num certo sentido, afastar-se do dogma e voltar para o indivíduo? Não é um afastamento. Posso reconhecer os valores das minhas origens, mas eles não são absolutos. Então, voltando, gente, o que a gente estava falando, que o Bert Hellinger fala, a gente não é só o que está dentro, né? Não é só uma coisa ou outra, né? A gente tem que entender que os nossos são importantes, que as nossas origens são importantes, mas não é só isso, tem mais coisa no mundo. E a gente não precisa recear o que está fora disso, tá? Algumas vezes eu observo com uma certa espécie de lealdade para com a minha família.
Li certa vez que quando Martin Heidegger entrava numa igreja, pegava água benta e se ajoelhava, embora não pertencesse mais a esse credo. Isso era um reconhecimento das suas raízes. Acho admirável uma pessoa reconheça suas raízes sem se justificar por isso. Em todo grupo existem grandes valores humanos, mesmo que sejam diferentes. Naturalmente, não foi fácil dar um salto na minha origem católica para esse conhecimento e ver a essas formas como as vejo totalmente. O que mudou nesse sentido não sou mais tão consensuoso. Então, ele não preocupa mais em estar com a consciência tranquila. Ele não preocupa mais em se limitar só a um grupo. Foi essa que é a ideia de Bert Hellinger. O bem. O que significa essa objetividade com relação à consciência? O bem já não se baseia na consciência. Está localizado muito além da consciência. Não se chega ao conhecimento do bem com o auxílio da consciência. Isso é feito através da percepção, da observação e do respeito. É sobre isso que Bert Hellinger, deixando de ser tão consciencioso, né? De ter que ficar... Isso não quer dizer, porque as pessoas têm assim, se eu pertencer a esse grupo, eu sou do bem, você é do mal. E ele fala aqui que não, que o bem... né, que isso está localizado muito além disso, tá? Só depois de parar de usar como padrão uma consciência tacanha, consigo ver a cada pessoa está ligada ao seu modo, que cada um é bom do seu modo e também emaranhado do seu modo. O modo como uma pessoa lida com o seu emaranhamento é algumas vezes ruim, mas no final das contas ela está só emaranhada. Com isso, muitos juízos de valor podem ser abandonados, não por amor, mas por entendimento. Isso faz uma grande diferença. Agora, não vou até lá amar uma pessoa, mas posso deixá-la em paz, respeitá-la, honrá-la, sem interferir. Ao mesmo tempo, quando observo a consciência humana, vejo que o indivíduo é sempre limitado. Assim, as minhas exigências com relação aos outros são bem menores. Posso lidar com todos mais serenamente e deixá-los ser como são. Portanto, é uma coisa impensável para mim formar um grupo que defenda um único ponto de vista. Gente, isso é sensacional, porque o Bert Hellinger traz que se você não está dentro desse grupo pensando que só o que é certo é o que você pensa, você amplia mais, consegue perceber que cada pessoa pensa do seu jeito. Cada pessoa está emaranhada de uma forma. A gente olhar para o outro e aceitar o outro como ele é, né? Sem julgamentos, que é lá naquela descrição que ele fala o que é o amor. Então a gente pode respeitar mais as pessoas. E ele fala que para ele formar um grupo que defenda um único ponto de vista, isso para ele é impensável. Então para vocês verem a dimensão do pensamento sistêmico, porque ele não vê a pessoa ali como única, né? Como cada um como um ser individual, cada um com a sua história, cada um com o seu emaranhamento. Então vamos prosseguir que eu vou terminar esse capítulo e espero que eu esteja conseguindo passar para vocês a profundidade de tudo isso. Eu vou explicando junto para que possa ficar mais claro, mais leve para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí embaixo do vídeo que eu tô aqui para esclarecer também. A consciência e o superego. O que o senhor estava dizendo significa que não existe somente um, mas muito superego. Sim, exatamente. Depende de onde me encontro no momento. E aí ela pergunta, a consciência é a mesma coisa que o superego? Não. O superego pode ser ouvido. Tem a ver com pessoas internalizadas. A consciência vai muito além disso. Surte um efeito mesmo que você não ouça nada. Alguns terapeutas corporais dizem que as crianças frequentemente assumem as posturas dos pais. Elas têm dificuldade semelhante quanto à respiração ou caminham curvadas, com o diafragma bloqueado. Seria, então, o mesmo fenômeno que o Senhor descreve como consciência, mas no nível físico. É isso que ela está perguntando aqui para ele, né? Se é isso, né? Que ele usa isso no nível físico, a criança ficar igual o pai. Aí ele fala, é isso mesmo, exatamente. É o modo de uma pessoa pertencer à família. Ela se comporta do mesmo modo, respira do mesmo modo. Filhos de cego comportam-se algumas vezes como cego, embora consigam ver. Aqui se vê quando o vínculo é profundo. Então, aí a Gabriela vai perguntar, o Senhor diz que o superego atua no nível mais consciente do que na consciência? Isso, aí ele vai falar, a consciência é mais abrangente do que o superego. Quando a pessoa está sob o controle do superego, ela ouve, você não deve fazer isso.
Quando se trata de consciência, muito pelo contrário, ela não ouve nada porque já sabe, no nível elementar, o que fazer. Ela apenas quer pertencer. Então ela não distingue nada, a alma dela só segue aquele movimento de pertencer. Então, essa é a consciência da vinculação. O que seria, nesse caso, o sentimento de culpa? Muito legal agora. O sentimento de culpa resultante dessas consciências de vinculação é o receio de perder o direito de pertinência. A consciência tranquila, por outro lado, é sentida como um direito de pertencimento. Nós também chamamos isso de honra. Quando uma pessoa é honrada pelos membros de uma sociedade, tem pleno direito de permanência. Então, ele fala que a gente está com a consciência tranquila quando a gente pertence ao grupo. E a gente sente culpa quando a gente faz algum movimento que a gente não vai pertencer àquele grupo, que é algum movimento que faz a gente não pertencer. Olha isso. Então vamos lá. A consciência e o equilíbrio. Existe uma outra experiência de culpa que tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, ou entre ganho e perda. Então, aqui ele falou da culpa, da gente se sentir culpado. Então, antes, né? Vou só recapitulando, o sentimento de culpa na consciência da vinculação, tá? Que é o medo de perder o direito de pertencer. Então, é um sentimento de culpa. Aqui ele vai falar do segundo sentimento de culpa, que tem a ver com o equilíbrio, que é entre o dar e o receber, tá? Entre o ganho e a perca. Então, vamos lá. Bem no fundo da alma, existe uma necessidade de equilíbrio. Quem recebe algo tem a necessidade de recompensar, na mesma medida em que recebeu. Isso tem uma função social muito importante, possibilita o intercâmbio da solidariedade. Um grupo mantém-se unido quando todos dão e recebem de modo equilibrado. Vou dar um exemplo bem simples. Um homem e uma mulher se amam. O homem vem de uma determinada família onde se pode receber algo do outro até um certo ponto. E o mesmo é válido para a mulher. Isto é, sentindo instintivamente. Quando estou com alguém, sei exatamente quando ele consegue receber e quando pode retribuir. Isso determina o quanto posso lhe dar e o que posso lhe dar. Portanto, só posso lhe dar o que ele pode ou quer retribuir. Se um dá mais do que o outro pode suportar, prejudica o relacionamento. Por isso, no relacionamento, a atitude de dar é sempre limitada. Olha isso, gente, porque a gente pode só até onde o outro consegue retribuir. A gente não pode dar mais para a pessoa que ele não vai conseguir retribuir para você, porque aí essa relação vai ficar desequilibrada. Olha isso. Então, vamos lá. Outro exemplo. Ver se você está fazendo sentido. É uma mudança muito de conceitos, né, gente? Um outro exemplo. Alguém se casa com um deficiente físico. Ele passa automaticamente a posição daquele que dá mais. Mas o outro ficará zangado se não puder retribuir de algo equivalente. Existe, entretanto, a possibilidade de haver compensação no nível superior. Isso dá se a pessoa deficiente reconhece o outro e o que dá e diz: tudo bem, sei que você me dá mais do que eu posso retribuir e eu aceito isso como um presente especial. E se essa discrepância no relacionamento não puder ser corrigida, ele não terá muito futuro. Quando recebo algo de alguém, sinto-me culpado com relação a essa pessoa, não é o mesmo sentimento de culpa do que a consciência da vinculação? A culpa é sentida como obrigação e a inocência ou a consciência tranquila como liberdade de qualquer obrigação. Então, quando eu também recebo mais e eu não vou conseguir retribuir, como que eu consigo retribuir? Né? Que essa é a pergunta. A pessoa casa com um deficiente físico, como que ele vai retribuir sendo que ele não pode retribuir? Ele não vai casar? Não, ele vai casar. Só que ele vai retribuir com o quê? Com a gratidão, recebendo aquilo como um presente muito especial e vendo valor naquilo, recebendo aquilo com muita gratidão, dando aquele valor a tudo aquilo. Aí você consegue equilibrar essa troca, tá? E agora ele vai falar da culpa, né? De quando alguém é beneficiado pelo destino, em geral, e começa a tratá-lo como se ele fosse uma pessoa e tenta retribuir o que recebeu. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ele vai falar, né? Uma pessoa sobreviveu a um perigo enquanto outros morreram, como os judeus que sobreviveram em campos de concentração. Muitos deles não tiveram coragem de retomar a vida, viveram limitados. Por que isso aconteça, né? Eles pagam pela sua sobrevivência com uma vida limitada. Então, para eles viverem, muitos tiveram que morrer. Então, eles
têm uma vida limitada, como se eles não tivessem o direito, se sentindo culpados de estarem vivos, tá? Pagaram pela sobrevivência com uma vida limitada, sentiram-se culpados por estarem vivos, apesar dos outros estarem mortos. A necessidade de compensação foi deslocada aqui para um nível completamente inadmissível, onde ela se torna absurda. Então, volta para esse movimento quando você fica olhando para a dor, né? Por exemplo, quando um irmão morre, o outro irmão acha que não pode ter sucesso porque ele morreu e o outro ficou vivo. Então, são várias questões que a gente viu lá na vez passada. Então, fica uma culpa de viver, né? E a gente olha muito para isso nas constelações familiares. O Deus justo. Fazemos a mesma coisa com Deus. Nesse caso, exigimos um Deus justo e somos virtuosos para agradá-lo. Pagamos para ele nos dê algo em troca. O que é válido somente no contexto definido é transferido para um nível superior. É uma loucura total. A exigência de que Deus seja justo corresponde às exigências de fazermos ao próximo. Se eu faço algo por Deus, se mostro que me dedico à minha paróquia ou carrego descalço a cruz até Roma, muitos acham que ele deve me redimir. Deus é tratado como se tivesse a obrigação de fazer isso. Olha o que Bert vai falar. Entretanto, quando observamos a natureza ou a evolução, vemos que as forças que atuam não são justas. Nessa ideia de justiça é especificamente humana e importante para o nosso convívio, mas é totalmente inapropriado como princípio cósmico porque contradiz totalmente a realidade que vivemos. Pensa como que Bert Hellinger, e aqui ele vai falar agora do equilíbrio do amor, para vocês entenderem. De onde provém essa necessidade de equilíbrio? Não sei de onde vem, mas sem essa necessidade não existiria nenhuma comunidade humana. Foi-nos concebida para que possamos conviver um com os outros. Nesse contexto, tem sentido de ser e deve ser respeitada. Mas não, aí ela vai falar, mas não é nenhum acordo entre seres humanos. Não é um comportamento que advém do convívio em sociedade. Não, isso não precisa ser estipulado. É sentido instintivamente. Observei o que acontecer em relacionamento de casais, quando a princípio não é respeitado. Muitas pessoas pensam que o amor significa você tem que me dar e eu próprio não preciso fazer nada em troca. Como se uma criança se sente em relação à mãe. A mãe cuida do filho com total abnegação. Mas essa é uma experiência que tivemos na infância e completamente inapropriada para um relacionamento entre adultos. Um relacionamento de adulto floresce e existe quando a necessidade de equilíbrio é combinada com amor. As duas coisas juntas equivalem ao intercâmbio. O mesmo princípio vale também para o sentido negativo. Então, ele está falando aqui que a gente tem que ter esse equilíbrio entre o amor. E falou também um pouquinho de Deus aqui, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui para a gente poder ir para o próximo vídeo.